O Datafolha mostrou que a aprovação do Lula está em 24%. A menor aprovação de todos os tempos, a menor aprovação do Lula, que já existiu. Mas o Lula vai resolver. E vai resolver fazendo isso que eu vou te falar nesse vídeo. Antes da gente entrar no mérito do assunto, eu queria passar duas informações importantes que vão fazer diferença nisso que nós vamos comentar. Quem é mais velho vai se lembrar que há 20 anos, quando o PT foi eleito, 22 anos, né, que o PT foi eleito por o primeiro mandato do Lula, o PSDB, que então era a oposição, e a Globo, e todo mundo, todo o status quo, eles diziam que a esquerda era populista. Você lembra desse palavrão, populista? E por que a esquerda era populista? Porque ela ficava querendo esse negócio aí de dar comida para pobre, e fazer o Brasil crescer e tal, e não fazer superávit primário, todas essas coisas que o mercado manda. Isso era populismo. Não tinha nada a ver ficar ajudando os pobres. A palavra do Fernando Henrique de então era a seguinte: primeiro vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. Naquele tempo, o Lula falava o seguinte: não, vamos começar a dividir o bolo agora, e por causa disso, nós faremos um novo bolo em seguida. Afinal de contas, esse acabou, a gente constrói outro, e outro, e outro, e aí o Brasil vai crescer. E o Lula estava certo. Primeiro a gente começava dividindo, e aí novos bolos viriam e seriam divididos com todos, inclusive com os ricos. O Brasil nunca teve uma época de tanto crescimento econômico. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. O segundo fato é que, mais ou menos na mesma época, tinha aquele comentarista, que era da CBN na época, o Carlos Alberto Sardenberg. O Sardenberg comentava economia. E um dia, indo trabalhar, eu escutei o Sardenberg falar de toda essa groselha, de superávit, não sei o quê, e ele falou da China. E a China precisava fazer isso, e a China precisava fazer aquilo, perceba, 20 anos atrás. Há 20 anos, a China não era nem uma sombra do que é hoje. E aí, eu cheguei no meu escritório e mandei um e-mail para o Sardenberg, conversando com ele. Falou: olha, Sardenberg, você falou isso da China, isso do Brasil e tal, e eu acho o seguinte, cara, a China não está fazendo nada disso que você está fazendo, não. A China não está nem aí para superávit primário, a China imprime moeda, falei claramente isso, a China imprime moeda, a China está investindo pesado na estrutura, na infraestrutura do país e gerando empregos. Sabe o que ele me respondeu? Sardenberg me respondeu no dia seguinte o seguinte: fique com a China, então. Eu tentei muito achar esse e-mail, mas provavelmente eu perdi, né? Faz 20 anos. Mas eu realmente queria achar esse e-mail. Pois é, Sardenberg, eu fiquei com a China. Eu sempre acreditei no que a China estava fazendo. Você, claro, do lado do mercado financeiro. Quem estava certo, Sardenberg? Eu acho que o PT está correndo um risco sério de se tornar o PSDB. O PSDB, quando nasceu, também tinha uma ótima intenção. Só que hoje, quando o PT está no governo, de novo, ele está cometendo o erro do PSDB lá atrás. O PT não é nem a sombra do PT do primeiro e do segundo mandato do Lula. Nem a sombra. E tem mais. O PT está esquecendo de uma coisa muito importante. A percepção das pessoas não é mais a mesma, não do PT. A percepção sobre o mundo não é mais a mesma coisa. Há 20 anos, e eu sempre falo isso aqui, não tinha rede social. Não tinha nada disso. Não tinha YouTube pra gente ficar colocando vídeo, alguém falando a verdade, outra pessoa mentindo e tal. Não tinha nada disso. Não tinha TikTok, não tinha Instagram, nada, nada. Não tinha Facebook. A gente tinha que contar com uma coisa que era muito simples de se obter: ir ao supermercado. E parece que o PT de hoje em dia não está lembrando que existe supermercado. E pior, as pessoas vão ao supermercado, levam o seu celular, quem não gosta do Lula tira uma foto, faz um vídeo e fala: olha o preço das coisas. E esse troço explode em poucos minutos. Não interessa se o cara foi do mercado mais caro da cidade. Não interessa. O preço estava lá. Não interessa se era o mais caro. Claro que, de repente, se você for no mercado mais barato ou naquele mediano, você vai encontrar melhores preços. Mas o dado concreto é que todos os preços subiram. Todos. E existem formas de se resolver isso de uma maneira rápida. Mas parece que o
Paulo Gustavo Gonet não é o único que está dormindo. Lula, eu te amo. Hugo Chávez falou isso. Se você procurar no YouTube é capaz de você encontrar. Só que Lula, você está, desculpa, equivocado. Mas não é você o problema, Lula. Você tá com 79, cara. Você fez pra caramba pra esse país. O problema tá nos caras que estão com você, que parece que estão dormindo. Claro, se você for comparar o Lula, o governo Lula, com o do Bolsonaro, não há o que comparar. Com o do Temer, não há o que comparar. Esses caras só destruíram o país. Mas, meus amigos, a percepção não é a mesma. Porque as pessoas vão no mercado, fazem um vídeo, e aí o Lula está com 24% de aprovação. Nunca isso aconteceu. E eu espero que eles consigam perceber que eles estão no caminho errado. Porque senão, meus amigos, caso vocês não se lembrem, nós não vamos enfrentar o Bolsonaro na próxima eleição. Bolsonaro está inelegível. E não vai ser também o filho do Bolsonaro, não vai ser ninguém dessa caterva. Vai ser gente da direita, daquele que eles chamam de direita limpinha. Vai ser Tarcísio ou coisas parecidas. E você sabe o que vai acontecer, meu caro amigo, minha cara amiga? A tal frente ampla não vai mais existir. Porque eles vão ficar com os caras de lá. Eles só estiveram do nosso lado no último ano, na última eleição, porque era contra o Jair, o nazifascista. Mas contra outras pessoas que são, para todos os efeitos, limpinhos, eles não vão ficar. Ah, mas a pesquisa disse isso, o Lula ganharia mesmo assim do Tarcísio, do fulano. Não. Pesquisa 2 anos antes da eleição não serve para rigorosamente nada. Nada. Se vocês forem lembrar, antes da eleição Haddad versus Bolsonaro, Bolsonaro também não ganhava. E ganhou. E não se iluda, haverá muita gente fazendo o possível e o impossível para o PT não ganhar. E para piorar, o PT não está ajudando. Eu estou falando isso tudo com muita tristeza. Eu acho uma pena que o governo popular não esteja sendo chamado de populista de novo. Eu estou com saudade daquela época que acusavam o PT de ser populista. Populista. De agir para matar a fome do povo. E não é que ele não esteja fazendo, mas não está fazendo o suficiente, porque dá para fazer mais. Sabe como? Dá para abrir importação para uma série de coisas, dá para correr e fazer estoque regulador. Eu sei que não é tão simples, porque para fazer estoque regulador, que aquele vagabundo do Bolsonaro e o outro do Temer acabaram, isso impede certos grãos de caírem de preço, porque quando tinha estoque regulador, o governo jogava isso no mercado e baixava o preço imediatamente. Mas já que não dá para fazer estoque regulador, compra de fora. Ah, o café está caro no mundo inteiro. Mas tem lugares que vendem mais barato do que está aqui. Sabe por quê? Porque tinha gente escondendo a produção de café aqui no Brasil. Já estava alto e para aumentar ainda mais os caras esconderam. E cadê a Polícia Federal para botar atrás desses caras? Porque isso é crime contra a economia popular, é bem simples. Mas eu não estou vendo a polícia ir atrás e não estou vendo o Ministério Público se mexer. Sabe por quê? Porque ninguém dessa gente está do lado do povo. O Lula só ganhou a reeleição lá atrás, em 2006, porque a percepção do povo era diferente e não tinha rede social. Quantas vezes nós temos que falar esse tipo de coisa? A percepção das pessoas não é mais a mesma, gente. E o Lula só vai ganhar a reeleição agora, ou eventualmente eleger o seu sucessor, se ele voltar a ser chamado de populista, aquele que coloca, custe o que custar, comida na mesa do povo. Olha só, você quer uma dica de leitura? Então descubra A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. O melhor livro que eu já li na minha vida. É uma análise fascinante do século XX, que vai da Primeira Guerra Mundial até o colapso da União Soviética. Você vai mergulhar na história e entender todos os eventos que moldaram o nosso mundo, e vai entender também como é que o mundo chegou ao que ele é hoje. Olha, entra nesse link, que é o meu link de afiliados lá do Mercado Livre, compra o livro e eu tenho certeza que vai mudar a tua visão do mundo.